amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem de verdade mesmo? Eu sou o Itiano aqui do canal fazer mais um vídeo pra vocês. Um vídeo hoje muito legal, falando sobre o impulso e quantidade de movimento, né? Basicamente provando que a conservação da quantidade de movimento é real e acontece sim, né? Se você considerar grandes coisas, né? Uma demonstração hoje magnífica, maravilhosa, tão bela quanto, né? Então, eu vou deixar linkado aí o que eu estou usando para demonstrar, né? O que eu vi, o que eu usei, o que eu fiz para demonstrar isso aqui para vocês, né? Basicamente para mim, mas para vocês também, né? Bom, a princípio, né? Demonstrar que o momento linear inicial é igual ao momento linear final, né? Primeiramente, o que a gente tem que conhecer é um sistema de partículas, né? O que é um sistema de partículas? A gente pode pensar que é um sistema de corpo rígido. Corpo rígido é um sistema acoplado, né, no mesmo referencial, ou seja, num referencial unidimensional ou adimensional, que a gente pode sim, e o sistema de corpo rígido, né, aliás, é um sistema que está com uma distância instantânea, ou seja, ele está muito perto, né? Ou seja, vamos lá, vamos dar uma lidinha aqui e a gente vai entender o que é essas equações, o que está acontecendo aqui, né? Bom, é conhecido que a quantidade de movimento de uma partícula é igual ao produto da sua massa pelo vetor velocidade instantânea. Isso é, o momento linear é igual a mv. Esse conceito pode ser estendido para sistema de infinitas partículas, né? E a quantidade de movimento de um sistema de n partículas é igual ao somatório, isto é, né? A quantidade de movimento, né? Ou seja, o momento linear do sistema, que de n maior ou igual a duas partículas, vai ser o somatório de 1 até k de mkvk. Isso é, o somatório de todas as partículas, né? Nada de novo diante do Sol aqui, né? Isso aqui eu tenho uma demonstraçãozinha aqui, né? Que a quantidade de movimento linear é igual a mv, né? Essa demonstraçãozinha aqui, quantidade de movimento linear. E bom, estendendo esse conceito para n partículas, né? A gente vai tirar que o momento linear do sistema é igual o somatório de todos os momentos lineares, né? Que a gente pode colocar o m em evidência. Eu vou chamar mzão, só que mzão é mzinho, m1, m2, m3, mn. E aqui eu fiz uma coisa que talvez você não vai entender, né? Isso aqui é a velocidade do centro de massa. O centro de massa do sistema, que a gente sabe que a velocidade do centro de massa vai ser mx, velocidade é igual espaço, mx o espaço que ele está, mais mx2 mais o espaço que ele está, dividido por mais m1 mais m2. Isso aqui é a velocidade do centro de massa. É uma derivada da posição do centro de massa, né? E de que antes era, né? Bom, mas isso aqui não é interessante para nós. É só para você pegar o conceito do que é um sistema de partículas que a gente vai usar já já, né? Agora, né? Bom, a gente tem esse sistema de partículas aí e a gente vai... Na real, isso aqui não é interessante para vocês. Eu só estendi para um caso mais geral, né? Um caso mais geral do que isso não tem. Bom, o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou dar a lidinha nesse texto aqui e a gente vai entender esse monstro aí. Sabe-se que as forças resultantes de um sistema de partículas é igual à soma vetorial das forças que atuam em todas as partículas. Isto é, a gente vai somar vetorialmente tudo, né? Se Fi é a força resultante na partícula nesse intervalinho aí, pode-se afirmar que isso vai ser a definição de força resultante, né? Pode-se dividir as forças que atuam em uma partícula em duas categorias: força interna e força externa. Seja a força interna a força que interage da partícula I a partícula J, e a força externa é uma força que interage apenas com a partícula J, né? Bom, eu desenhei esse sistema de partículas aí e é para ser complexo mesmo, porque a gente está mexendo com a conservação de quantidade de momento linear. O que esse texto está tentando me passar, né? Bom, a gente sabe que agentes externos, né? Ou seja, forças externas, quando atua em um corpo que a gente poderia usar momento linear, né, a gente não vai poder mais usar momento linear, porque a gente vai ter uma quantidade de impulso maior, né? Ou seja, se a gente tem uma quantidade de impulso maior, a conservação de quantidade do momento linear não vai se conservar, né? Ou seja, a gente vai ter aqui
a força resultante e a interação interna mais a interação externa de cada partícula, isto é, força resultante, massa vezes aceleração, a gente sabe disso, né? Então, a gente vai ter a interação das partículas, né? Aqui era para ser, desculpa, né? Que era para ser 1331, que era para ser 1331, né? Perdão, 1331, né? E aqui pense como se fosse para ação e reação no mesmo sistema, tá? Mas esse sistema que a gente está mexendo aqui é um sistema que tem forças externas. Forças externas, a quantidade de movimento não se conserva, o momento linear não vai se conservar, né? Então a gente vai ter aqui massa vezes aceleração até o n, né? E a gente vai acoplar esse sistema para ação e reação. E a gente sabe que quando a gente tem um corpo que recebe uma força X, a ação dele vai ser X também no outro corpo. E a soma dessas duas forças tem que dar zero, né? Ou XY, tanto faz, é só para demonstrar, né? As forças externas vai ficar F1, F2, F3 externo, né? Que a gente pode estender para um somatório, né? E, bom, como a gente sabe pela terceira lei de Newton, né? Que essas forças para ação e reação se cancelam, né? Forças externas, né? Bom, pelo princípio da ação e reação, eu vou dar só uma linha, mas eu já falei, né? As forças internas se anulam, isto é, F1 2 interno, F1 que faz a força 1 em 2 interno, mais F2 que faz a força mais F que faz a força em 2 em 1 interno é igual a zero. Isto é, a soma deles é igual a zero. Né? Bom, aqui nesse M1 mais A1, isso aqui a gente sabe que é um somatório das forças resultantes, né? E a gente vai ter um somatório das forças em N externas, né? Força resultante, a gente sabe, pela definição de Newton, né? Força resultante não é igual a massa vezes aceleração. Na real é sim, mas força resultante Newton definiu como a derivada do momento linear pelo tempo, né? E foi o que eu escrevi ali, né? Aqui assim, dp dt, derivada do momento linear pelo tempo. Tá lá em Princípios Filosóficos Matemáticos, livro do Newton. Então, o momento linear, passei o tempo para lá, passei ou multipliquei pelo tempo dos dois lados. A gente ficou com a derivada do momento linear, que a gente pode abrir em mv ou deixar assim, né? Integrei, integrei de p a p0, que é o momento linear final ao momento linear inicial. E aqui eu não integrei, eu poderia até integrar no tempo aqui, mas não quis, né? Porque isso vai dificultar as coisas, né? Aqui eu integrei de P a P0 para vocês terem uma intuição, né? A gente não tem a primitiva dele aqui, então a gente pode integrar assim. Ou seja, a variação do sistema, a variação de momento linear do sistema, vai ser a integral da soma de todas as forças externas do sistema, né? Isto é isso, né? Não tem muito o que fazer, não. Bom, agora vamos lá. Demonstrações, trações da lei de conservação. Lei de conservação. Do momento linear. Do momento linear. Qualquer coisa interessante pra gente. A gente sabe que o momento linear ele vai se conservar se somente se o tempo for muito curto ou se somente se as forças externas for nula, né? A gente sabe que se as forças externas são nulas, a gente vai ter forças internas do sistema, né? Isto é, o momento linear se conserva, né? Porque a gente vai ter um para-ação e reação, né? Aí, tudo que acontece no passado tem que transmitir para o futuro, né? Como a gente tem forças externas, por exemplo, pensa numa força de atrito, né? É uma força não conservativa, uma força que depende da trajetória. E se ela depende da trajetória, ela vai certamente é uma força que vai fazer o momento linear não se conservar, né? Ou seja, a gente vai ter ali uma não conservação do momento linear, a gente vai ter uma força de atrito, né? Isto é, a força de atrito gerará um impulso maior, né, para frente. Ou seja, um impulso maior para frente, isso significa que o momento linear passado não é igual ao momento linear futuro. Então, dois tipos para o momento linear se conservar. Forças externas igual a zero, ou seja, somatório
das forças externas é igual a zero, ou o tempo, o limite de ΔT tendendo a zero, o limite de ΔT é igual a zero. Dois princípios para a conservação de quantidade de movimentos A. Se conservar, mas o limite do tempo a gente não vai usar, a gente pode até usar lá em colisões, né, colisões inelásticas, a gente pode usar lá como a gente pode ver lá, né, no número máximo de colisões. Então eu vou usar só esse princípio aqui, né, esse princípio aqui, que a força, que o somatório de todas as forças externas, se for igual a zero, o momento linear se conserva, né. Como já foi visto, né, o somatório de todas as forças externas é a derivada do, não, derivada não, é a variação do momento linear, isto é, aqui em cima a gente demonstrou sim o somatório de 1 até k, de fk, desculpa, eu coloquei fn ali, de todas as forças externas, é igual a zero, só que isso aqui representa também a variação da quantidade de movimento, né? Que é igual a zero, né? Só que a variação da quantidade de movimento, a gente pode abrir isso, né? Isso aqui é uma variação, por exemplo, a variação do tempo, a variação do espaço. A gente pode abrir isso aqui em P. Peraí, que P estranho é esse? P0, né? Isso aqui é vetorial, né? Vale lembrar que isso aqui é uma força vetorial, né? P0, né? PP0, né? Na real fica aqui assim, desculpa, coloquei aqui. Muito. PP0, né? Igual a zero, né? Tanto que se a gente subtrair, somar P0 dos dois lados, a gente fica aqui P é igual a P0. Isto é, o momento linear antes é igual ao momento linear depois. Isto é, mv é igual a m1v é igual a m2v, né? Ou seja, o momento linear se conservou quando eu não tenho forças de agentes externos, né? Se eu tiver força de agente externo, essa força vai ser não linear, né? O momento linear não vai se conservar. E eu vou ter que recorrer a essa equaçãozinha aqui, né? Quando a força de um sistema, né, não se conserva, a gente tem que recorrer a essa equação. Eu estou pensando em trazer uns vídeos de sistema de massa variáveis, as equações do foguete. Eu acho que eu vou fazer ele aqui agora, talvez eu poste. Se eu não postar, beijo, um abraço. Falou pra vocês, é isso.